Breaking My Heart. Ô, meu grande amigo Carlos Silva, tudo bem? Eu estou ouvindo música romântica do seu lado, hein, rapaz? Linda essa música, né? Bom dia a todos os meus queridos ouvintes da FM Mundial. Bom dia a todos. Hoje, 23 de dezembro. Nossa, estamos perto do Natal, olha, pertinho, encostado no Natal. Que gostoso, hein? Puxa vida, mais um ano se foi. Mais um ano. Temos que levantar a mão aos céus e agradecer a tudo. A tudo. Porque se não vem direto, vem indiretamente. E você deseje muito, faça uma tela mental e queira demais. Agora, mereça para isso, não é verdade? Carlos, bom dia, Carlos. Você está bem? Bom dia, Dr. Geraldo. E sempre um bom dia especial. Gostei desse bom dia. Aos ouvintes da Rádio Mundial. Como eu sempre falo, é um privilégio participar aqui e fazer com o senhor esse programa. Eu aprendo muito. Só há 8 anos aqui nas manhãs de quarta-feira nessa Rádio Mundial, hein? É verdade, doutor. 95.7 FM, AM 660. Estamos aqui, graças a Deus. Graças a Deus. E eu gosto de fazer o que eu gosto. As pacientes falam, pô, doutor, mas eu acho engraçado, o senhor parece que faz aquilo com tanta vontade. Ué, tem gente que gosta de jogar futebol, ou jogar tênis. Eu gosto de fazer rádio. Eu gosto de fazer rádio e levar o que eu sei para a rádio. E quando eu não sei, eu vou procurar. Eu vou olhar, vou fuçar, vou mexer na internet, vou ver para poder trazer para vocês e orientar para vocês. Por isso que é um programa de utilidade pública. Não é verdade? E, Carlos, qual é o nosso assunto hoje? Eu sei que é um assunto que ocorre, não é tão bom, mas ocorre muito na clínica odontológica, principalmente na quem faz implante, quem faz cirurgia. Qual é o nosso tema hoje, Carlos? Doutor Geraldo, nós vamos falar hoje sobre parestesia. Então gostaria que o senhor explicasse aos ouvintes da rádio, doutor Geraldo, o que é a parestesia? É o fantasma de todo implantodontista. É o fantasma de todo cirurgião. A parestesia, Carlos, é uma doença anormal em que você sente uma sensação de queimação, dormência, formigamento, coceira ou formigamento. A parestesia também pode ser descrito como alfinetes, agulhadas, sensibilidades. Parestesia ocorre mais frequentemente nas extremidades, tais como nas mãos, nos pés, nos dedos do pé, mas pode ocorrer em outras partes do corpo, como na boca, por exemplo. Dormência ou formigueiro temporário, que desaparece rapidamente. Pode ocorrer a partir de você estar sentado com as pernas cruzadas por muito tempo ou dormindo em cima do seu braço com uma posição curvada. A maioria das pessoas já sentiu esse tipo de sensação. Ih, minha perna dormiu. Parestesia crônica ou parestesia intermitente ao longo de um longo período de tempo é geralmente um sinal de uma doença neurológica ou dano num nervo traumático. Parestesia geralmente, Carlos, decorre dos danos dos nervos devido à infecção, devido à inflamação, devido a trauma ou qualquer processo anormal. A parestesia é raramente devido a distúrbios que ameaçam a vida. Não ameaça. Eu nem considero uma doença, não é uma doença. Mas ela ocorre como resultado de um acidente vascular também. E tumores podem acontecer também quando pressionam um nervo. Considerando parestesia uma perda de sensibilidade e não uma perda de movimento. Então a parestesia é quando você perde a sensibilidade, mas mantém o movimento. Então isto é parestesia, Carlos. Entendi, doutor Geraldo. Doutor, e quais são as causas e os sintomas dela? Na verdade, entre as causas da parestesia temos a má circulação sanguínea, viu? Pessoas que têm má circulação sanguínea podem ter parestesias. A parestesia vai causar um sinal, um sintoma como formigamento na região afetada, alteração de sensação de temperatura na região com uma área mais fria ou mais quente que o normal.
É bastante comum também que os pacientes relatam uma ausência de sensação da região atingida por essa parestesia. O esmagamento pode ser temporário e logo depois, quando removido o motivo do esmagamento, voltar ao normal. Pode logo depois, e este logo depois pode demorar alguns meses, porque o nervo tem uma reparação lenta, muito lenta. Sensações parestésicas são descritas de maneiras diferentes, incluem formigamento, dormência, coceira, ardor. Sensações parestésicas podem ser acompanhadas de outros sintomas, dependendo da parte do corpo que ela está afetada. Qualquer sintoma associado pode ajudar o médico, por exemplo, num diagnóstico. Então, tem uma parestesia da perna, eu tenho uma parestesia dos dedos. Parestesia dos dedos pode estar muito ligada à diabetes, não é verdade? Então, a parestesia é aquilo que tira a sensibilidade. Parestesia não tira motricidade. Parestesia, não tira o total movimento muscular, não tira. A parestesia, ela é sensitiva, viu, Carlos? E uma sensação que conhecemos é que quando sentimos algo similar na perna, no braço, quando ficamos naquela posição, né, que esmaga momentaneamente o nervo, quando tiramos parece que aquilo está todo adormecido, amortecido. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. E lembrando os ouvintes que esse é o programa Falando com o Dr. Geraldo Paglia, que é especialista em implantes dentários, é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E eu queria dar um recado aos ouvintes, Dr. Geraldo, sobre o sorriso. Por quê, doutor? Sorrir é sinônimo de alegria e bem-estar. O sorriso saudável faz com que as pessoas mastiguem, respirem e falem melhor. Essa equação é fundamental para a qualidade de vida. E quem está de bem consigo mesmo consegue transparecer e contagiar pessoas à sua volta. O sorriso transmite felicidade, abre caminhos, conforta, aumenta a autoestima, motiva e une as pessoas. E se você, ouvinte, quer ter esse sorriso perfeito, quer ter um sorriso bonito, ligue na Clínica Paglia e marque sua avaliação. Há 32 anos, a Clínica Paglia é referência na Zona Norte e fica na rua Pedro Doll, número 95, o telefone 2950-9592. Vou repetir o telefone, 2950-9592. E se você quiser acessar o site da clínica, acesse no www.clinicapaglia.com.br. Doutor Geraldo, continuando então aqui sobre o tema de hoje que você está falando. Vou fazer uma colocação aqui. O que é ser feliz? Alguém sabe o que é felicidade? Alguém sabe? Eu gostaria que num próximo programa alguém ligasse para mim e falasse para mim, doutor, eu sei definir felicidade. Não é alegria. Alegria são momentos de bem-estar. Alegria, ela pode ser momentânea. Felicidade é algo duradouro. Felicidade é um bem-estar duradouro. Se imagine num círculo fechado, onde você é intocável. E olhe fora do círculo e veja pessoas tristes. Veja pessoas amputadas. Amputadas não é amputadas só dos seus membros, amputadas dos seus filhos, amputadas dos seus pais, amputadas de um carinho, amputadas de uma dignidade, amputadas de uma felicidade. Ser feliz é juntar tudo, pensar neste círculo, tudo aquilo que está ao seu redor. Ser feliz é ter o reconhecimento do terceiro com alegria. Ser feliz é sorrir, como o Carlos acabou de falar, para alguém e ele te responder com outro sorriso. Ser feliz
é ter uma vibração gostosa, é ter alguém ao seu lado. Ser feliz é poder ver o crescimento dos seus. Ser feliz é vibrar com felicidade, é vibrar com emoção a cada conquista sua e do seu próximo. Ser feliz é não ser mesquinho, não ter emoções mesquinhas. Então, a felicidade, ela é ampla, ela é bonita, ela é linda, e ela passa a ser muito mais bonita quando você começa a fazer comparativos. Só que o comparativo muitas vezes te entristece, mas às vezes é bom que abramos a nossa janela para ver o degrau de baixo, para ver o que se passa embaixo, para ver o quanto somos felizes. O de cima é um degrau que talvez vamos chegar. Se é por parte material, que todos deslumbram muito a parte material, não adianta ter muita parte material, mas infelizmente não ter felicidade na família. Não adianta ter muito material e, infelizmente, ser uma pessoa doente. E doente não é só o doente no corpo, doente na mente. Então, felicidade dá-se naquele da classe mais pobre até o mais rico. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade é o ser. E ser, ele só é feliz quando ele tem união ao próximo. Então, pense bem que eu acabei de falar para vocês. Ninguém é feliz sozinho. Não é, Carlos? Concorda comigo, doutor Geraldo? Nossa, muito bonita essa sua mensagem. Ninguém é feliz sozinho. É verdade. E que temos mais, Carlos? Pode falar. Então, Clínica Paglia, 2950-9592. Doutor Geraldo, o tema do programa hoje é sobre parestesia. O senhor já explicou para os ouvintes o que é a parestesia, falou sobre as causas, os sintomas. E eu gostaria que o senhor falasse para os ouvintes, doutor Geraldo, quais os casos mais graves da parestesia? Muito bem. A parestesia se apresenta também em casos mais graves como uma lesão neurológica. Então, houve uma lesão neurológica e nós temos no nosso organismo nervos motores e nervos sensitivos. Então, a parestesia pode ser uma lesão neurológica num nervo sensitivo, o que assim necessita de uma atenção maior e tratamento intensivo. Quando falamos de parestesia, nos referimos a nervos responsáveis pela sensibilidade. Então, parestesia, mais uma vez, dá-se em nervos de sensibilidade. Eu posso ter um comprometimento neurológico e ter, por exemplo, uma parte do meu corpo sem sentir. Eu tenho, por exemplo, as pessoas que têm um nervo ciático. Olha só o que eu estou falando para vocês. O ciático, quem é que não tem na família alguém que não tem? Eu sei o que é isso, é horrível, não é? E é uma dor, é uma dormência, não tem posição para dormir, um nervo sensitivo e que muitas vezes leva ao amortecimento da coxa. Amortece que você pode colocar um cigarro, você não sente. Isso é parestesia. Viu, gente? Viu, Carlos? Entendeu? Entendi, doutor Geraldo. Muito bem. E, bom, agora, doutor Geraldo, uma pergunta interessante. Qual a diferença entre a parestesia, a paresia e a paralisia? Oh, muito bonito. As pessoas se enganam. Parestesia, já falei que está incluído um nervo sensitivo. A paresia, olha só que eu estou falando que é um primo, né? Está relacionada a um nervo motor. Paresia está envolvendo um nervo motor. Nós temos nervos sensitivos e nervos motores. Aí nós vamos ter o quê? Uma paresia de um nervo, sabe? Então, por exemplo, aquela paresia de Bell's, que a pessoa quando fica com a cara torta, não é? A Ayrton Senna teve isso. Quantas pessoas falam, eu vi um amigo meu, entrou na piscina, estava quente, mergulhou, saiu com a boca torta. Aí é uma paresia. Eu vi o meu amigo, abriu a geladeira de madrugada para pegar a boca entortou.
isto é uma paresia, porque ela envolveu um nervo motor, entendeu? Diferente de um nervo sensitivo. E a paralisia, Carlos, infelizmente, essa é a pior de todas, porque ela causa a perda da movimentação geral ou total da musculatura. Então, o cara, infelizmente, tem uma paralisia, tornou-se paralítico. Houve um rompimento de um nervo motor, e muitas vezes também no sensitivo, e aí houve uma paralisia. Então, esse nervo motor ele nunca mais vai ter o movimento das pernas, por exemplo. Então, a diferença entre parestesia, nervo sensitivo, paresia, nervo motor, e paralisia, a perda dos movimentos musculares. Não tem volta, né, doutor Geraldo? Oi? No caso da paralisia, não tem volta. Infelizmente, a célula neural, a reposição dela, hoje vê-se que ela até faz, não é que, por exemplo, não é que nem você mexeu, você cortou uma artéria, uma veia, o organismo forma anastomoses e elas vão nutrindo esse espaço, até no coração isso você vê. Por que as pessoas mais velhas, por exemplo, não têm um infarto fulminante? Pode ter também, mas é mais difícil. O perigo do infarto fulminante é dos 40, 45 até os 55 anos de idade. Depois, conforme vai fechando as artérias, vão formando aquelas ateromas, o organismo vai lançando mão de artérias secundárias, vai suprindo isso com a artéria. Então, muitas vezes, o cara tem um infarto dentro do carro dirigindo e vai saber depois, não morre. Então, o que eu quis dizer para vocês é que a anastomose de uma parte vascular é boa, mas o nervo não. Infelizmente, o nervo ele não tem reparação, ela é muito lerda e lenta. Hoje a fisioterapia trabalha muito em cima disso, mas é difícil. É bem difícil. Verdade, doutor Geraldo. Doutor, eu dei o recado hoje sobre sorriso e agora eu vou dar o recado sobre prevenção odontológica. Oba. Por quê, doutor Geraldo? Muitas pessoas não vão ao dentista pelo simples fato do tratamento ser caro. Realmente, um tratamento odontológico torna-se muito elevado porque o paciente, quando procura o dentista, ele está com uma dor de dente e muitas vezes a doença já está instalada. Por isso, ouvinte, consulte o seu dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Por quê, doutor Geraldo? Fazer prevenção é mais barato que tratamento. É verdade. Mas você, antes que termine nosso programa, que eu falei tudo isso para chegar, pacientes que passaram por cirurgia na cabeça, cirurgias no pescoço, cirurgias ortognáticas de correção, implantes dentários em regiões próximas a inervações importantes, como o nervo alveolar inferior, principalmente a região dos molares posteriores e inferiores, podem ter parestesias. Muitas vezes, é preparar. A gente tem na tomografia mostrando que a gente não pode cortar o nervo, mas às vezes só de a broca pressionar as trabéculas, elas vão pressionando e podem pressionar o nervo. Às vezes, quando eu vou fazer enxertos, Carlos, eu tirei um dente, vou enxertar, este nervo pode pressionar o nervo. Este enxerto pode pressionar o nervo, causando parestesia. Eu tenho casos de parestesia no consultório. E às vezes as pessoas ficam desesperadas. Eu já tive vários casos, mas volta. Eu falo, calma, tem um pouco de calma. Às vezes eu entro com a Etna, que é um neuroestimulador, né? Então as pessoas tomam remédio, às vezes eu faço laser, eu ajudo um pouco, aos pouquinhos vai voltando. Já tive casos de mais de 4 meses, mas volta, viu? Então não fiquem preocupados, muito nervosos, que isso vai voltar. Infelizmente é uma recorrência do nosso tratamento e nem sempre é uma iatrogenia nossa, nem sempre o dentista me... Não é, nem sempre é. E o tratamento para esse tipo de patologia, vamos dizer assim, é o tempo. É o tempo, a medicação, o controle por um profissional, entendeu? Que vai voltar. E é isso aí, eu pude passar o meu recado, vocês entenderam bem o que é parestesia, paresia, paralisia, e nós estamos preparados para isso. A gente tem que saber tudo o que ocorre. Eu gosto de trazer aquilo que passa no meu consultório, no meu dia a dia, para vocês ouvirem,
porque lá eu tive o prazer agora esse mês, eu formei uma secretária minha. As minhas 2 filhas não quiseram fazer odontologia, eu não vou forçar ninguém. Queria muito que elas tivessem feito. Mas eu tenho minhas filhas postiças, estão comigo lá há muito tempo, eu brinco com filhas postiças, secretárias comigo há 7, 8 anos, que eu tenho um carinho, trato-as como se fosse filha. E eu fui no baile de formatura dela, que ela me convidou para ser o padrinho, que eu fui o precursor que ela, uma menina simples, que formou-se doutora. Então o pai me abraçou, chorava, eu chorei com ele, porque eu sou um chorão, e o Carlos, você também, viu, Carlos? Puxa, doutor. Chorei com ele. Então tá bom. Gente, fique com Deus. Um grande abraço. Um bom dia a todos.